Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do programa Resenha Semanal. Vamos, como habitualmente temos feito, esta noite olhar para alguns assuntos que fizeram a nossa semana. Quero desde logo saudar os meus convidados aqui em estúdio. António Muxanga, muito boa noite, obrigado por ter assistido ao nosso convite uma vez mais. Écita, boa noite, bem-vinda. Boa noite, bem-vindo. José Manuel. Obrigado. Começamos por olhar para a questão da abertura do ano judicial. Portanto, há uma abordagem uníssona dos intervenientes no processo que indicam a necessidade, portanto, urgente do melhoramento da administração da justiça no país. O Presidente da República esta semana disse que encoraja e defende que não vai interferir com a administração da justiça, que quer uma justiça mais célere e também mais próxima do cidadão. O bastonário da Ordem dos Advogados, na abertura do ano judicial, afirmou que a polícia é o elo mais fraco. Por outro lado, a Procuradoria-Geral da República apontou lacunas e falhas no sistema. Bom, eu começaria aqui pelo António Muxanga e a pedir-lhe que fizesse-me leituras em relação a estes três pronunciamentos, a sua interpretação, para começarmos, portanto, a abordagem deste tema da abertura do ano judicial. Boa noite. Primeiro, agradecer a oportunidade que nos é oferecida pela televisão Miramar e agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado, cumprimentar os telespectadores e, através deles, o povo moçambicano. Indo concretamente à sua questão, diria que os discursos foram interessantes, mas o que o povo exige hoje, mais do que discursos, é a prática. Não estamos a ver... esses discursos são nos habituais. A única coisa nova que aconteceu este ano é que houveram 4 intervenientes novos, nomeadamente o novo inquilino da Ponta Vermelha, a nova Procuradora-Geral da República, aliás, o novo presidente do Tribunal Supremo, o presidente da Ordem dos Advogados, esse que é o bastonário, né? Este é o segundo, se não o terceiro ano judicial em que ele intervém. Lamentavelmente, o que nós fomos sentindo foi que, em relação ao informe dado pelo presidente do Tribunal Supremo, faltaram, por exemplo, alguns dados estatísticos. Continua-se a fazer o mapa judicial em função dos distritos administrativos, em função da divisão administrativa do país. Eu penso que é momento de chegarmos à conclusão de que não é só a divisão administrativa do país que pode nos ajudar a resolver os problemas. Porque, por exemplo, quando se diz que cada magistrado julgou 30 processos por mês, podemos estar perante uma mentira. Porque eu conheço magistrados que acabam 5 ou 6 meses e não têm processo nenhum. Por exemplo, o magistrado que está em Xigubo, o magistrado que está em Massangena. Quer dizer, são tribunais que você chega ali e não há nada. No Funhalouro, por exemplo. Contrariamente a esses, há magistrados aqui que têm uma pendência muito forte, como é o caso, por exemplo, do Tribunal Judicial do Distrito Cambuquad. Quer dizer, é um tribunal que está a suportar cerca de 300 mil habitantes. E chegas lá, só tem 2 sessões, só tem 2 juízas lá. Significa que essas magistradas estão a fazer trabalho dos outros magistrados que não estão a fazer nada. Portanto, é chegado o momento de resolvermos o problema colocando pessoas da magistratura onde efetivamente as pessoas são necessárias. Gostava que olhasse com alguma incidência, portanto, para as palavras do Presidente da República, que fala de desejar ou pretender uma justiça mais célere e próxima do cidadão. Bom, e a dizer também que não vai interferir com a administração da justiça. Esse é o desejo de qualquer político, ver as instituições de justiça responderem rapidamente algumas questões. Eu, de outra vez, com o ex-presidente da República, calhou, tínhamos um encontro a sós, daquela vez que foi apanhado alguém com muito dinheiro, um senhor moçambicano que foi apanhado na Suazilândia. Naquela semana eu tive um encontro em privado com o presidente da República, em que uma das coisas que abordamos foi aquele dinheiro. Como é que vamos recuperar aquele dinheiro? Porque aquele dinheiro é nosso. Entretanto, o dinheiro tinha ficado na Suazilândia. E, efetivamente, o que a justiça fez e ninguém percebeu. Aquele senhor foi solto, o processo morreu, o dinheiro do povo moçambicano foi embora. Se nós tivéssemos uma justiça célere, acredito que agora esse assunto já estaria esclarecido.
É um desejo normal de qualquer político ver uma justiça célere. Só que a justiça célere não depende apenas da livre e espontânea vontade. É como uma boa sopa. Uma boa sopa tem condimentos. Então, é preciso criar esses condimentos. Eu acho que um dos condimentos tem que se dar à magistratura judicial é a formação de maior número possível de magistrados judiciais. É a criação de mais salas de julgamento. Porque em alguns tribunais, há tribunais, mas não há sala de julgamento. Há julgamentos que são adiados porque as salas estão ocupadas por juiz de uma outra secção. Em relação à interferência, bom, eu penso que também já não há nada a fazer. O presidente do Tribunal Supremo acaba de ser nomeado agora. A Procuradora-Geral acaba de ser nomeado agora. O presidente do Conselho Constitucional acaba de ser nomeado agora. O presidente do Tribunal Administrativo acaba de ser... Já não há mais nada que possa se fazer agora. Pelo menos daqui até mais ou menos os próximos 4 anos, não há como haver a famosa interferência que se diz que os inquilinos da Ponta Vermelha costumam fazer em relação aos magistrados na indicação dos juízes presidentes. Agora, o fundamental para mim, tendo em conta que se acredita que nesta legislatura há possibilidade da Constituição ser mexida, eu acho que uma das propostas que o atual inquilino da Ponta Vermelha deveria fazer era exatamente de se abster de ser ele a indicar os presidentes das magistraturas superiores. Esses devem ser eleitos pelos seus pares e tomarem posse perante o presidente da República. É uma maneira de distribuir as responsabilidades. Não é tão perfeita, mas não é como a indicação e posse dada pelo presidente da República. Obrigado. Écita, quais as suas leituras em relação a estes 3 pronunciamentos que fizemos referência? Boa noite, Hermínio. Boa noite. Boa noite para os meus colegas de painel. Boa noite também para os telespectadores que nos acompanham. Bom, Hermínio, eu penso que a abertura do ano judicial em 2015, portanto, o presente ano, teve a particularidade de contar pela primeira vez, de ouvirmos pela primeira vez aquilo que é a visão do atual chefe de Estado. Portanto, a sua análise, a sua precisão, aquilo que será o seu contributo para o fortalecimento, portanto, do Estado de Direito. Foi interessante ouvir o compromisso, portanto, ouvir o chefe de Estado a reiterar o compromisso de não ingerência, portanto, não interferência com os poderes. Portanto, a separação de poder que ele advoga e promete respeitar. Eu acho isto muito interessante, porque é uma das questões que tem sido levantada pelos vários quadrantes da sociedade. E, portanto, este compromisso do chefe de Estado de reiterar que haverá o respeito pleno pela separação dos poderes, acho que vinga e mostra que ainda há espaço para fazer. Por outro lado, também há um pronunciamento do bastonário da Ordem dos Advogados, em que ele teria declarado, portanto, a Polícia de Investigação Criminal, portanto, um dos elos mais fracos. Não percebi que ele tivesse dito o elo mais fraco, mas um dos elos mais fracos. E as razões são subejamente conhecidas. Aliás, no dia em que abrimos o ano judicial, houve um acontecimento que vem, portanto, pôr a teste esta justiça moçambicana. Houve um assassinato bárbaro e é preciso que esta mesma polícia de investigação, portanto, mostre o serviço e que todos os outros setores, portanto, no grande edifício da justiça, venham mostrar a que é que vieram. Portanto, é um ano que já abriu com grandes desafios e estamos todos ansiosos para ver o que é que há de novo, qual é a diferença, portanto, que estes órgãos, tantos estudos foram feitos, tantas reflexões foram feitas, portanto, muito se foi dito, muito foi escrito, mas neste momento acho que o povo precisa mais de ações concretas, precisamos de ver resultados, precisamos de sentir que o edifício da justiça faz parte, sim, da sociedade, está muito próximo do cidadão, não para constituir ou fazer estatísticas, mas principalmente para mostrar que é possível resolver problemas concretos e pontuais. Obrigado. José Manuel, coloco-lhe a mesma questão e adiciono mais uma. Há efetivamente condições para o melhoramento da administração da justiça no país? Bom, muito obrigado, boa noite. Cumprimentar também os colegas aqui do painel, agradecer a Deus pela proteção e vida que nos tem proporcionado. A abertura do ano judicial é sempre um momento de reflexão, um momento onde os profissionais da área da justiça se encontram para poderem analisar o estado, da justiça neste nosso país. Indo concretamente à sua pergunta, eu quero acreditar que o melhoramento ou a consolidação do nosso edifício da justiça pressupõe, acima de tudo, a vontade. Uma vontade daqueles que têm por função o exercício do poder, não só na perspectiva de não interferência, como disse o Presidente da República, mas, na verdade, em tomar consciência
daquilo que é a situação pertinente neste momento. Eu queria chamar a atenção que apreciei com bastante atenção a intervenção do bastonário da Ordem dos Advogados, que foi uma verdadeira aula de sapiência, uma radiografia daquilo que é o Estado neste momento, o Estado de Direito aqui em Moçambique. Aliás, eu recomendo a todos mesmo que possam procurar ler, acompanhar, analisar a intervenção do bastonário da Ordem dos Advogados, porque espelha aquilo que é a realidade. Eu até diria que foi uma intervenção, de alguma forma, profética, porque no dia seguinte, como disse aqui a esta, na verdade, o que ele dizia já no dia anterior sobre a saúde do nosso do Estado de Direito moçambicano, não é? Foi efetivamente colocado à prova no dia seguinte. Portanto, eu penso que foi uma intervenção extremamente sábia, que vale a pena ser vista e revista por todos nós, por todo e qualquer cidadão que está interessado no desenvolvimento deste país, porque o desenvolvimento, na verdade, um dos pilares desse desenvolvimento passa por existir um Estado de Direito efetivo, eficiente, de facto, onde as leis não só existem, mas são cumpridas e existe essa vontade de cumprir as leis. Portanto, eu quero acreditar que há condições, desde que todos os intervenientes tenham a mesma vontade de podermos trabalhar, assumirmos cada um as nossas responsabilidades neste processo todo. Não só a Ordem dos Advogados, o Tribunal Supremo, mas, acima de tudo, o próprio governo tem uma responsabilidade especial naquilo que deve fazer como um governo que está a dirigir os destinos do país, deve efetivamente encontrar uma plataforma que propicie uma ação efetiva do sistema da Justiça Nacional. Pois, Cita, coloco-lhe a mesma questão sobre se há condições para o melhoramento portanto, do sistema da administração da justiça no país, e olhando para aquilo que é este sistema, aquilo que nós viemos vivendo ao longo destes anos, onde ou o que é que deve ser melhorado? Primeiro, Hermínio, permita-me dizer que falar da justiça é tão complicado como complexo. Nós temos uma sociedade que tem-se globalizada, primeiro, e a cada dia somos expostos a vários e tremendos desafios. Portanto, todos estes desafios acabam interferindo na nossa vida econômica, na nossa vida social, mas também acabam expondo os cidadãos, as nossas fronteiras, portanto, a novas formas de crime e a novos tipos também de incidência deste mesmo crime, quer organizado ou até crimes passionais. Portanto, todo este desafio que é imposto e de forma gritante, cada vez mais gritante à sociedade, precisa de encontrar respostas. Quando alguém perde o seu irmão, o seu pai, o seu esposo assassinado, tudo que esta pessoa quer é ter respostas. Quem foi que cometeu este ato bárbaro e o que é que será feito desta pessoa? Portanto, precisamos de respostas urgentes. Em momento de dor, em momento de luto, tudo o que nós queremos é amparo. E não há amparo melhor do que ter respostas para aquilo que nos aflige. Portanto, acima de tudo, a administração da justiça tem a grande responsabilidade de trazer alento, de trazer calor e de trazer respostas urgentes para todas as pessoas que a buscam. Nas diferentes áreas, aqui dou um exemplo da área criminal, mas temos também na área laboral, temos também na área civil, na área comercial. Portanto, todas as pessoas, em princípio, que procuram a justiça é porque têm um problema e buscam uma solução. E só esta pressão já acaba criando alguma expectativa, elevar de expectativas para com as respostas que venham daí a vir. E se juntarmos que buscar justiça em Moçambique hoje não é necessariamente barato ou não é grátis, estas expectativas acabam encontrando aquilo que seria uma barreira. Portanto, eu acho que o principal é que os intervenientes, é que as partes intervenientes na administração da justiça, desde a Polícia de Investigação Criminal, a Procuradoria, os magistrados, todos estes devem sentar e ver de que forma podem estar mais próximos do cidadão. Como foi muitas vezes dito, nós temos isto em discursos, temos isto em papel, mas o cidadão precisa de sentir na pele, precisa de sentir respostas concretas e urgentes. E mais uma vez, quando nós buscamos a justiça é porque temos um problema.
Temos um problema que não conseguimos resolver com terceiros e queremos, portanto, uma terceira parte para arbitrar. E isto já diminui muito o campo em que podemos buscar, vamos lá, a margem de manobra para negociações. Nós queremos respostas urgentes. E os grandes desafios que estão a ser impostos, acima de tudo, é crime organizado. Portanto, temos estado a ter uma sociedade cada vez mais violenta e, infelizmente, o historial não nos abona. O historial não abona a própria justiça, porque há vários casos que se deram e que não tiveram ainda resposta. Pese embora as instituições estarem a trabalhar, pese embora algumas delas terem vindo, portanto, em determinada fase, dado aquilo que seriam luzes, que seriam talvez diretrizes, mas não temos ainda respostas finais e definitivas para vários assuntos. Portanto, a sociedade acaba acusando o toque disto, acaba pondo a sua pressão para todo o sistema. É por isso que eu disse, quando falamos aqui de um dos elos mais fracos, é preciso reconhecer que não é só a PIC, portanto, todos os intervenientes na justiça têm a sua responsabilidade e a sua cota à parte. Os advogados precisam também de fazer o seu trabalho com os seus constituintes, precisam de informar mais, porque há eu sinto que a população também tem um grande desconhecimento daquilo que são, portanto, as fases processuais. Alguns de nós que não entendemos nada, assumimos que ao pagar o advogado, por exemplo, já temos a situação das custas judiciais resolvidas. E não é bem assim. É preciso pagar o advogado, mas também é preciso que todos os impostos que a justiça cobra sejam também cobertos e isto às vezes impera. Os custos que estão associados a uma ação não são de alguma forma comportáveis para o cidadão comum. Então todas estas questões acabam criando um elevar de expectativas que precisam de respostas. Pois, Muxanga, como é que a sociedade pode contribuir, diga-se, para uma justiça, e passa a expressão, mais justa? Bom, eu acho que a sociedade já está a contribuir. Há muitos casos que foram entregues às autoridades. O grande problema que nós estamos a ter aqui é que não há correspondência. É preciso deixar claro, por exemplo, que o sistema judicial não começa na Polícia de Investigação Criminal. Há muitos processos sumários que nem chegam a passar da PIC. É um simples auto que é aberto na esquadra e passa para o julgamento. Temos tido os acidentes de viação que a primeira instrução é feita pelo polícia de trânsito que vai para o local e faz a peritagem. O homem da PIC, quando vai pegar este processo, se os dados reais estão distorcidos pela pessoa que foi ao terreno recolher, esta gente da PIC não vai fazer nada. A mesma coisa acontece com o auto, a primeira denúncia do ato de crime, que não se faz na PIC, se faz na esquadra mais próxima, no posto policial. É preciso verificar que condições tem um polícia de trânsito que se faz a estrada, que condições é que tem o homem da polícia de proteção que está no bairro, que está no posto policial, que está na esquadra, que recebe a queixa em primeiro momento, que é o primeiro interveniente quando há uma situação qualquer. O que nós vamos encontrar aqui, onde eu acho que a governação, o executivo tem que fazer alguma coisa, é no reforço de meios, pagar a polícia de acordo com a natureza, esforço e risco que o trabalho representa. Então, eu penso que se nós conseguirmos resolver esta situação, não estaremos a interferir, mas estaremos a dar um passo positivo para garantir que, efetivamente, nós tenhamos instituições de justiça a funcionar. Nós estamos a pagar o razoável aos magistrados, mas não é o magistrado que constitui o processo, porque o magistrado está sentado no gabinete. Estamos a pagar bem o homem da procuradoria, mas não é o procurador que faz as coisas, é o homem da PIC que está a queimar de calor. Ele recomenda uma diligência. O homem da PIC sai daqui, não tem como andar. Eu já tive situações aqui de levar o homem da PIC no meu próprio carro porque eu havia sido roubado. A primeira preocupação que teve foi de levar um saco de batata porque os filhos não tinham nada para comer. Então, primeiro tínhamos que levar o saco da batata do homem da polícia para deixar em casa dele e a partir daí chegamos ali a havia problema de água. Tínhamos que levar bidões para ajudar a carregar a água, porque efetivamente a situação dele estava precária. Para criar moral, para ver se ele pode desenvolver uma atividade, não porque ele me obrigou, porque eu senti que havia essa necessidade. Nós estamos a ter situações muito anormais. Um dos grandes nós de estrangulamento que nós encontramos magistrados judiciais, alguns no topo da carreira que não são da área. Por exemplo, eu vi uma cena muito interessante ontem no programa Quinta à Noite.
percebi que o porta-voz do Tribunal Supremo não consegue responder às questões porque ele não perseguiu os passos. Há uma pergunta clara que foi lhe colocada sobre dificuldades concretas que ele tem como experiência, por exemplo, de um cidadão que chega e apresenta um atestado de residência falso. Diz que há pessoas que nós conhecemos, que este aqui trabalha, tem o mínimo, mas aparece com atestado de pobreza. Ora, se um magistrado desconfia as autoridades administrativas do Estado, o administrador distrital desconfia o presidente do município, como é que ele quer que o cidadão respeite a sentença que o tribunal faz? Porque se ele não respeita os outros, como é que nós vamos respeitar as decisões dos tribunais? Isso foi dito ontem, em bom português, pelo porta-voz do Tribunal Supremo. Quer dizer, eu percebi que aqui há qualquer coisa que anda mal. Mas aquilo deve-se a quê? Porque ele não percorreu a carreira. Não foi magistrado de nível inferior e foi subindo até chegar onde está. É perguntado sobre as custas judiciais. Diz 1.400 meticais não é dinheiro para o cidadão moçambicano não ter. Ora, eu conheço pessoas que os seus filhos não estão na escola porque não têm 250 meticais para pagar matrícula. 250 meticais para pagar matrícula no centro secundário. Os filhos estão ali, não estão a estudar. Se um pai não tem 250 meticais para pagar a matrícula dos filhos, como é que poderá ter 1.400 meticais para pagar as custas judiciais? Uma custa que se diz, você tem que pagar isto daqui a 5 dias. Então, quer dizer, há qualquer coisa que anda um pouco mal. Então, é preciso acertar isto, mas potenciar os tribunais no sentido de ter recursos humanos, potenciar a polícia no seu todo, retirar a pique da alçada do Comando-Geral da Polícia, ser uma unidade autônoma subordinada diretamente ao Ministério Público. Aí estaremos, efetivamente, a tentar trazer à justiça aquilo que é consentâneo com a nossa realidade. E investir. Olha, a segurança custa dinheiro. Nós precisamos, por exemplo, de passar para uma outra fase. Os municípios precisam de pensar nas câmaras de vigilância. Ali onde se deu esse último assassinato do Dr. Sistac, se houvesse câmara de vigilância, aquela palhaçada que estamos a ouvir ali de pessoas, eu não vi nada, mas estava ali. Estava a 5 metros do local onde a pessoa foi baleada, não viu nada. Quer dizer, isto é uma brincadeira. Nós poderíamos apanhar todos os testemunhas e havemos de perceber o que é que está a acontecer. Ou as pessoas estão comprometidas com os criminosos, ou as pessoas têm medo de dizer alguma coisa, e aí havemos de perceber o que é que efetivamente está a acontecer. Para dizer que a sociedade pode oferecer a justiça é a denúncia, mas o povo só pode denunciar onde tem garantia de que algumas coisas vão acontecer. Quando a sociedade sabe que não há de haver nada. Nós já tivemos a questão aqui do Sibaciba Macuacua, que até hoje não está esclarecida. Tivemos a questão do Orlando José, que até hoje não está esclarecida. Tivemos o problema do juiz Silica, até hoje não está esclarecida. Quem é que hoje pode acreditar que, porque esse destaque, há de haver esclarecimento? Nós voltamos daqui a alguns instantes e continuamos a olhar para mais alguns assuntos que fizeram essa semana. Convido-lhe a ficar desse lado. Até já.